Bom, turma, hoje nós teremos, né, a aula relativa aos ossos do esqueleto apendicular. Tá? Então, nós faremos uma apresentação dos ossos que compõem o membro superior, em seguida, os ossos que compõem o membro inferior. Destaque para aqueles elementos ósseos que são mais importantes, né, dentro de cada contexto. Então, assim, o nosso contexto é identificar saliências, depressões ósseas, né, tuberosidades que sirvam para a fixação de músculos e que nos dê algum ponto de reparo, alguma referência para a identificação de nervos, né, de vasos importantes em cada segmento. Tá? Então, essa aula, né, esse vídeo, né, dessa atividade assíncrona serve para dar o embasamento para que vocês possam estudar, né, e se guiar a respeito da temática dos ossos do membro superior e inferior. Depois faremos uma atividade síncrona para tirar essas dúvidas, né, aquelas que restarem, e aí faremos a consolidação desse conteúdo dentro da nossa aula prática presencial no laboratório de anatomia. Então, eu espero que vocês aproveitem o vídeo, né, e façam aí as anotações necessárias para que a gente possa, em seguida, aprofundar o conteúdo dentro das demais atividades previstas no nosso cronograma. Bom, vamos começar, portanto, né, o segmento de esqueleto apendicular. E a primeira parte da aula, né, trataremos especificamente do membro superior. Essa parte composta, não é, por um segmento que nós vamos denominar de raiz do membro, ó, né, o cíngulo do membro superior, constituído pela clavícula, um osso longo, né, comprimento exceto largura e espessura, e que também apresenta um canal medular. O outro osso que compõe o cíngulo do membro superior é a escápula, tá? Osso plano, né? Notem que nós temos aqui a articulação da clavícula, né? O segmento de escápula, articulação escápulo-clavicular, tá certo? E também a clavícula se articula com o osso externo. Ambas as articulações, nesses casos, né? Ambos os casos são sinoviais do tipo plano. O outro segmento que nós vamos abordar nessa parte da aula refere-se ao segmento de braço, composto apenas por um único osso, um osso longo também, né? O húmero, que se articula com a escápula na cavidade glenoide da escápula. Veja que a articulação da cabeça do húmero, né, na cavidade glenoide da escápula. Distalmente, o húmero ele se articula com os dois ossos do antebraço, se articula com o segmento, né, com o osso chamado de una, que é o osso medial, ó, né, posicionado medialmente no antebraço, e o outro osso do antebraço, né, mais posicionado mais lateralmente, nós vamos denominar de rádio, que também se articula com o segmento humeral. Essas articulações, a articulação húmero-unar, né, bem como a articulação rádio húmero-radial, né, vamos chamá-la assim, são sinoviais do tipo gínglimo. Entretanto, a articulação exercida, né, que acontece proximalmente entre a una e o rádio, né, a rádio unar proximal é sinovial do tipo trocoide, né. Distalmente, esses dois ossos também se articulam, né. Agora, a articulação rádio unar distal, essa articulação é sinovial mais do tipo plana. Em seguida, finalizaremos aqui a aula com a análise dos ossos da mão, né, principalmente aqui o primeiro segmento de carpo, formado por 8 ossos. Depois passaremos ao estudo dos chamados metacarpos, né, e iremos finalizar com o estudo dos dedos, né, os ossos que se articulam nas denominadas, chamaremos aqui de falanges, né, formando as articulações interfalângicas. Se você abordar distalmente e perceber que os ossos do carpo se articulam com o rádio, você vai observar isso como sendo uma articulação sinovial do tipo condilar. Se você pegar as articulações intercarpais, ou seja, entre os ossos do carpo, você vai perceber que as articulações são sinoviais do tipo plana. Quando você estuda as articulações entre os ossos do carpo e os metacarpos,
Você vai perceber também que são sinoviais planas, com a exceção dada aqui, não é, entre o primeiro osso metacárpico com o osso trapézio, tá certo? Então, essa articulação não é plana, ela é sinovial, nós já estudamos isso na aula, sinovial do tipo selar, tá certo? Distalmente, os metacarpos se articulam com as falanges proximais, né, articulações sinoviais do tipo condilar, né, existem côndilos aqui nos metacarpos, e aí nós temos articulações sinoviais do tipo condilar. Já as articulações que ocorrem entre as falanges, as interfalângicas, tá? Essas são articulações também sinoviais, entretanto são do tipo gínglimo, do tipo dobradiça. Tá? Então nós vamos fazer agora uma análise um pouco mais aprofundada. É claro que o nível maior de aprofundamento, né, vai ser dado durante a nossa aula prática, mas aqui eu queria já destacar para vocês, né, alguns pontos que são essenciais. Então eu vou destacar principalmente elementos que servem para fixação de músculos, né, os músculos que estão associados ao movimento voluntário, os músculos estriados esqueléticos, eles estão inseridos, né, no esqueleto. Então, esses pontos de reparo que eu vou abordar aqui com vocês são pontos que vai servir para guiá-los, né, durante o estudo da musculatura, porque o movimento depende de fixação de músculo no osso. Quando o músculo se contrai, a peça óssea é conduzida pela força exercida pelo músculo. Então, a gente vai precisar conhecer alguns acidentes ósseos anatômicos importantes, né, para análise de músculos. Saliências ósseas, que são também muito relevantes, porque dentro do contexto da enfermagem, né, um paciente que está no leito, precisamos tomar cuidado com a formação de escaras. Essas saliências ósseas, elas tendem a causar a compressão da pele do paciente, né, dificultar o fluxo sanguíneo naquela região, e por isso o paciente, a cada intervalo, ele precisa ter a sua posição modificada no leito para evitar a formação das chamadas escaras, né, na superfície da pele. Tá bom? Então vamos chamar a atenção desses aspectos, sempre associando, quando dentro do possível, de aspectos clínicos. Então, começando aqui pelo símbolo do membro, vou destacar a clavícula, como eu já falei, com a extremidade external, uma extremidade acromial e o corpo da clavícula. Na aula prática, nós vamos colocar essa peça em posição anatômica para que vocês identifiquem lá, né, que a extremidade acromial ela é mais achatada, ela tem uma convexidade posterior, né, uma concavidade voltada anteriormente. Né, você vai perceber que da extremidade external, né, ó, vocês percebam que a convexidade é o contrário aqui, ó, é anterior, já a concavidade ela é mais posterior. A face superior da clavícula é lisa, a face inferior da clavícula é mais enrugada. Então, isso tudo vocês vão conseguir identificar na peça. Vamos aqui na escápula, porque eu preciso destacar para vocês na escápula alguns acidentes ósseos importantes. Vejam que lateralmente, vamos isolar aqui o osso, para que vocês vejam aqui, ó, lateralmente, existe uma cavidade denominada cavidade glenoide da escápula, tá? Isso serve para a articulação da escápula com a cabeça do húmero, tá? Então, a cabeça do húmero se articula na cavidade glenoide da escápula. Notem que a escápula apresenta uma face que está voltada, né, posteriormente, e nesta face, chamada face dorsal da escápula, vocês vão encontrar uma saliência óssea, denominada de espinha da escápula, tá? Essa espinha divide essa face em dois andares, ó. Uma fossa chamada de fossa supraespinal, está acima da espinha, e um andar inferior chamado de fossa infraespinal, tá bom? Essas regiões, essas fossas, servem para alojar músculos que recebem os mesmos nomes. Nós vamos descrevê-los na oportunidade da aula de músculos do esqueleto apendicular. Queria destacar também que a espinha da escápula, lateralmente, ela vai sofrer um alargamento e vai formar o chamado acrômio da escápula. Percebam, né, no osso isolado, quando nós observamos, ó, o acrômio e giramos um pouco a peça para olhar mais anteriormente, aí existe uma outra saliência óssea denominada de processo
coracoide da escápula, esses acidentes anatômicos são importantes para a fixação da massa muscular. E aí, por último, queria destacar para vocês, uma outra depressão, já na outra face, né, na face que está voltada anteriormente, repousa sobre as costelas e é chamada de face costal do externo. Aliás, face costal da escápula. E aí nós temos uma depressão denominada de fossa subescapular. Para finalizarmos aqui a escápula, um reparo que eu gosto de fazer para a turma de enfermagem é a borda medial da escápula, porque ela serve de referência para que a gente identifique uma área importante, denominada trígono da ausculta, né? Um foco importante da ausculta torácica e que a gente também vai descrever na aula de músculos do esqueleto axial. Tá bom? Então essa é a anatomia geral da escápula, né, que a gente vai estudar durante a nossa prática quando estivermos no anatômico. Bom, voltando aqui, passando ao segmento agora de braço, né, vamos estudar um pouco aqui do húmero, o único osso que compõe, né, o segmento de braço, é um osso longo, portanto apresentando duas extremidades, né, extremidade proximal do osso, é a epífise proximal, temos a epífise distal e a diáfise do osso está representada. Vamos falar aqui de acidentes anatômicos que são considerados importantes para o osso. Primeiro, nós temos duas saliências, né? Está perfeitamente visível aqui na demonstração. Uma saliência que é maior, mais posterior, né? Denominada de tubérculo maior do húmero, e aqui está uma saliência voltada mais anteriormente, denominada tubérculo menor do húmero. Vejam que entre os dois tubérculos passa uma depressão chamada de corrediça bicipital. Ponto de reparo, importante, porque por essa corrediça passa o tendão do músculo bíceps braquial, um de seus tendões atravessa por aqui nesse espaço estreito, e em algumas situações, o tendão do bíceps pode inflamar, provocando dores, no ombro do paciente, etc. Então é uma relação anatômica que eu gosto de chamar a atenção. Então, a cabeça do húmero, todo mundo conseguirá identificar com facilidade, identificam os dois tubérculos, identificam a corrediça bicipital, tá? Então é importante que vocês prestem atenção nesses acidentes anatômicos. Durante a prática, eu vou chamar a atenção para uma linha imaginária que está localizada logo abaixo dos dois tubérculos, chamada de colo cirúrgico do osso, um ponto onde os cirurgiões escolhem para fazer as amputações do membro superior, tá? Mas ele é importante não apenas por isso, é porque ele serve também de referência para que vocês tenham cuidado, com esse nervo que está aqui, passando pelo colo, vou aqui selecionar, chamado de nervo axilar. Esse nervo axilar merece a atenção do profissional da área de enfermagem, porque ele está associado à inervação dos músculos e da pele do ombro. Portanto, as aplicações intramusculares, seja de um medicamento, de uma vacina, o que quer que seja, precisa ter o cuidado com o nervo axilar. Na aula de músculos, nós vamos trabalhar o músculo deltoide, e aí, novamente, eu vou chamar a atenção para esse nervo axilar para vocês. Vamos ao segmento da epífise distal, mas antes, deixa eu passar só aqui na diáfise do osso, porque tem uma outra relação importante na diáfise. Esse é o nervo, denominado de nervo radial, tá? Importante nervo para o membro superior. Todo o grupamento extensor do membro superior depende desse nervo, chamado de radial. E ele passa em um espaço, uma depressão na diáfise do osso, na parte posterior da diáfise, posterior da diáfise, deixa uma marca no osso, denominado de sulco do nervo radial. Então, o sulco do nervo radial é o ponto de referência que eu queria que vocês identificassem na peça, quando nós estivermos na prática, que é lá por onde atravessa o nervo radial. Vamos tentar identificar também lá na peça. Vamos à epífise distal do húmero. Vocês vão perceber, facilmente palpável, aí todo mundo vai conseguir palpar. Olha lá, medialmente, uma saliência, no cotovelo, medialmente, em posição anatômica, chamada de epicôndilo medial. Lateralmente, olha aqui o epicôndilo lateral, tá certo? Queria a atenção de vocês para um nervo que passa, atravessa posteriormente em relação ao epicôndilo,
ao epicôndilo medial, é denominado de nervo ulnar, né? Toda vida que a gente bate sem querer numa quina de uma mesa, né, com o epicôndilo medial, vem aquela sensação de choque disparado em virtude, né, desse nervo, ó, que passa por trás, passa posteriormente em relação ao epicôndilo medial. Então, epicôndilo medial e lateral, e aí vocês vão identificar ainda no húmero, né, bastante atenção aqui para essa estrutura em forma de um carretel, ó, essa área, né, que é denominada de tróclea medialmente, e a parte mais arredondada e lateral é chamada de capítulo. Tróclea e capítulo, né? Deixa eu isolar aqui o osso, para que vocês possam observar a tróclea e o capítulo, né? Essa parte aqui medialmente é a tróclea, mais achatada, e a mais arredondada é o capítulo. Acima da tróclea existe uma depressão. Essa depressão recebe o nome de fossa coronoide. Acima do capítulo existe uma outra depressão, denominada de fossa radial, né? Então, lateralmente é a fossa radial, medialmente é a chamada fossa coronoide. Se eu virar a peça para observá-la posteriormente, aí vai surgir uma grande fossa, uma grande depressão, chamada de fossa do olecrano. Tá? Então, são esses os acidentes anatômicos mais importantes que nós precisaremos identificar no segmento de húmero. Tá bom? Chegando ao segmento de antebraço, aí nós vamos observar mais uma vez dois ossos. O osso mais lateral é o rádio, ok? Tá ele, é marcado, e o osso voltado medialmente é a una. Vamos analisar as epífises desses ossos proximamente. Eu queria que vocês atentassem primeiro aqui para o segmento de una, e note que a una ela tem o formato, na sua epífise proximal, o formato de uma chave inglesa. Vamos isolar aqui o osso e vocês vão perceber esse formato de uma chave inglesa, ó. Essa chavezinha inglesa, ó, ela tem um processo bem saliente, né, na sua parte mais superior. Tem uma saliênciazinha na sua parte mais superior. Vou baixar um pouquinho aqui para a gente observar isso. Aumentar um pouco, ó, é denominada de olecrano, né? Então, o olecrano da una. A outra saliência mais inferior é chamada de processo coronoide da una. E medialmente, ó, percebam, uma outra estrutura, agora não é uma saliência, é uma depressão óssea, que serve para se articular com a cabeça do rádio. Ok? Então, essa é a incisura radial da una. Vamos analisar agora a epífise proximal do rádio. Vamos isolá-lo também daqui a pouco. Mas notem a cabeça do rádio se articulando na incisura radial da una. Então, toda vez que a cabeça do rádio gira dentro dessa incisura, nós realizamos os movimentos de supinação e de pronação da mão, não é? Colocando a palma da mão ou para cima ou para baixo, essa articulação proximal, rádio na proximal, esse sinovial do tipo trocoide. Tá bom? Então, aqui eu tenho a epífise proximal. Destaco ainda na cabeça do rádio, né, na parte superior da cabeça do rádio, vamos aqui ó, mostrar para vocês, uma depressão chamada de cavidade glenoide do rádio. E se você olhar a epífise, proximal do osso, você vai perceber uma estrutura, né, enrugada nessa parte mais inferior da epífise, ó, uma estrutura mais enrugada que nós damos a denominação de tuberosidade do rádio. Olha aqui, ó, essa área enrugada, né, que está presente nas proximidades da epífise proximal. Essa tuberosidade vai servir para a fixação do tendão do músculo bíceps braquial, tendão bicipital. Quando você flexiona o cotovelo, ó, flexiona, trazendo o antebraço em relação ao braço, o tendão do bíceps está puxando o rádio, tá certo? Nessa tuberosidade. Então, de tanto puxar ao longo da vida todinha do indivíduo, o tendão deixou essa marca no osso, né, chamada tuberosidade do rádio. Vamos à epífise distal, tá certo? As complementações faremos durante a nossa prática. Então, aqui para vocês terem uma ideia geral. Vamos analisar, inicialmente,
a epífise distal do rádio. Vamos isolar o osso e aí vocês vão estudar comigo. Ó, vejam primeiro na parte inferior a presença de uma superfície lisa, denominada de superfície articular cárpica. Essa superfície serve para a articulação do rádio com o carpo, articulação sinovial do tipo condilar. Aí eu vou agora voltar um pouquinho aqui a peça para um tamanho menor, vou virar um pouco a peça para que vocês observem, ó, a presença de uma incisura chamada incisura ulnar do rádio, tá certo? Então esses dois acidentes são importantes que a gente identifique na peça. E por último, ó, facilmente também você consegue fazer palpação, né? Aqui perceber essa saliência que o rádio apresenta lateralmente, denominada de processo estiloide do rádio. Essa saliência você consegue observar com facilidade e ela é referência para alguns vasos, para alguns nervos, alguns tendões, que na prática nós vamos também tentar identificar com vocês. Voltando à ulna, ó, vamos analisar agora a epífise distal do segmento ulnar, para que vocês possam visualizar comigo, ó, o osso isolado, alguns acidentes aqui. Mas o principal deles, vocês vão também conseguir fazer a palpação, ó, bem facilmente você consegue fazer palpação disso, ó, no seu punho, né? Aí na parte mais medial, chamado processo estiloide da ulna, tá certo? Cabeça da ulna, processo estiloide da ulna. Esses são os acidentes na epífise distal. E para que a gente finalize essa análise do membro superior, né, falta aqui a parte de mão, e a mão nós vamos fazer primeiro um estudo do carpo. Os ossos do carpo são ossos curtos, né? Vou dividi-los assim, ó, uma fileira de ossos denominada de proximal, são 4 ossos na fileira proximal e 4 ossos na fileira distal, ok? Vou começar do sentido lateral, olha aqui, lateral em posição anatômica para o sentido medial. Mesma coisa na fileira distal, então vamos identificar esses ossos. Primeiro osso da fileira proximal, mais lateral deles, é chamado escafoide. Depois vem um osso chamado de semilunar. Em seguida surge um osso chamado de osso piramidal. Depois, acima do piramidal, articula-se um pequeno osso denominado de osso pisiforme. Okay? Então, o osso pisiforme está logo acima do osso piramidal. Esses são os 4 ossos da fileira proximal. Vamos à fileira distal. Primeiro osso, trapézio. Segundo, trapezoide, captato, amato. Notem que o amato tem uma grande saliência, né, que está logo abaixo do osso pisiforme, é mais distal, vamos chamar assim, e que você consegue palpar com facilidade. Né? Essa saliência recebe o nome de âmulo do amato, tá? Então é uma saliência de referência importante nessa região, porque a fratura do âmulo do amato pode comprometer vascularização e inervação da mão, tá? Vamos seguindo aqui no segmento de mão para mostrar a vocês os 5 ossos, tá? Que constituem o chamado metacarpo. O primeiro metacarpo é o mais lateral, tá? Associado ao polegar, tá? Aí vem segundo metacarpo, terceiro, quarto e quinto metacarpiano, ok? Depois vamos aos dedos. Primeiro dedo é o polegar, o segundo é o indicador, terceiro é o anular, o dedo médio, aliás, depois vem o dedo anular, né? Anelar, aliás, e por último o quinto dedo chamado de dedo mínimo, tá? Notem que todos os dedos apresentam 3 falanges, uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. A exceção à regra está no polegar, que só tem a sua falange proximal e a sua falange distal, tá? Então, esse apanhado geral do membro superior, com os principais acidentes, né? Nós colocaremos isso para vocês num roteiro, com as imagens, com as figuras para identificação, e durante a nossa aula prática, vocês terão a oportunidade de manusear, né, todos esses ossos, identificar as estruturas
né? E alguns detalhes a mais que nós possamos colocar para vocês durante a nossa aula prática, tá bom? Então assim a gente fecha essa parte do membro superior para seguirmos para o membro inferior. Bom, então vamos fazer o mesmo exercício, né, que fizemos para o membro superior, vamos fazê-lo para o membro inferior. Aqui dividindo o membro também, ó, em segmentos, né, a parte da raiz do membro do inferior, né, olha aí, constituída basicamente aqui pelo osso do quadril. Então, existe um osso do quadril direito e esquerdo, né? E esses dois ossos, eles se articulam anteriormente na chamada sínfise púbica, uma articulação cartilagínea, né? Vocês estudaram comigo, importante articulação. E posteriormente, os dois ossos do quadril se articulam aqui com o osso sacro, que é um dos ossos, né, que compõe a coluna vertebral, tá bom? Então aqui numa vista anterior e aqui numa vista posterior, a articulação chamada de sacroiliaca, tá bom? Articulação sinovial do tipo plana. O membro inferior ainda tem um segmento, né? Vimos aqui a parte da raiz, né? O símbolo do membro inferior, e aqui eu estou diante agora do único osso que compõe a coxa, tá? É o fêmur, maior osso em termos de comprimento no corpo humano, e finalmente observar que o fêmur se articula proximalmente com o osso do quadril, na chamada fossa acetabular, fossa do acetábulo, né? A cabeça do fêmur está articulada lá, é a articulação sinovial, também do tipo esferoide, e distalmente o fêmur ele se articula com a tíbia, né? Na articulação do joelho, formando uma articulação sinovial do tipo condilar, né? Nós temos a presença aqui de um côndilo, superfície alongada no sentido antero-posterior, e essa articulação é do tipo condilar. Mais distalmente, chegamos, portanto, ao segmento aqui de perna, formado por dois ossos, o osso mais medial, né, aquele que está posicionado mais próximo do plano sagital mediano é a tíbia, e lateralmente, né, aparece um osso muito delgado, denominado de fíbula. Vocês observem que ele não participa da articulação do joelho, né? A fíbula não faz parte dessa articulação do joelho. A fíbula distalmente ela vai se articular, olha aqui, com a tíbia, proximalmente ela também se articula com a tíbia, só lembrando a vocês que proximalmente a articulação tibiofibular ela é sinovial plana, mas distalmente essa articulação ela é uma articulação fibrosa do tipo sindesmose. Nós também já estudamos esse tipo de articulação, é a única articulação fibrosa fora da cabeça óssea, tá? E tirando aqui esses segmentos, chegamos aqui ao pé, né? Para estudarmos de forma semelhante ao que fizemos lá no segmento de mão. Vamos dividir o pé também num segmento chamado de tarso. Em seguida, seguem-se os metatarsos e finalmente chegaremos ao estudo dos dedos, né, com as suas falanges. Então vamos começar aqui pelo osso do quadril, a nossa análise, tá? Lembrando sempre que essa é uma análise superficial, tá? E que nós faremos os aprofundamentos necessários durante a nossa aula presencial, durante a nossa prática. Então aqui o osso do quadril, um osso irregular. Eu vou destacar para vocês 3 regiões no osso do quadril, vou isolar aqui o osso. Deixa eu voltar e selecionar primeiro o osso, né, para que a gente possa visualizar as suas partes de maneira isolada. A primeira parte é denominada de íleo, essa parte mais alargada do osso. Notem aqui que no íleo nós temos uma superfície chamada superfície auricular, né? Essa parte serve para articulação com o sacro, articulação sacroilíaca sinovial plana. O íleo tem uma parte que está voltada medialmente, ó, que olha para o interior da pelve, né? Face, teremos assim, face visceral do íleo, que está olhando para as vísceras da pelve, e essa face voltada externamente, né? Voltada para os músculos da região glútea. Então, os músculos glúteos estão se inserindo, né? Fixando aí
nesse segmento, né, que nós vamos chamar de face glútea do osso. Importantes pontos de referência para qualquer estudante, qualquer profissional da área de saúde, em anatomia, quando começa a estudar pelve. Nós não podemos deixar de falar das espinhas ilíacas, ó, espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior. Não podemos deixar de lado essa saliência na borda superior do ilho, que nós denominamos de crista ilíaca, ponto de referência palpável, né, nessa área. Na prática, vamos demonstrar para vocês a relevância da identificação da crista ilíaca, por exemplo, para que você fazer uma aplicação intramuscular com segurança nas chamadas aplicações ventroglúteas. Tá? Então, não podemos deixar aqui de lado esse elemento. Podemos passar agora ao estudo aqui do segmento, um outro segmento do osso, denominado de pubis. Tá? Então, essa parte mais anterior, voltada anteriormente, é pubis, tem um corpo, né? Olha aqui o corpo do pubis, essa área aqui, ó, que eu estou apontando aqui com a seta. Do corpo partem essas duas projeções, chamadas de ramo superior e ramo inferior do pubis, e que juntamente com o ilho delimitam uma abertura chamada de forame obturado, né? Então aqui está o chamado forame obturado. Por último, vou destacar para vocês uma saliência óssea enrugada, ó, que constitui um ponto de reparo para a fixação de músculos da coxa, chamada de tuberosidade glútea, tá bom? Então esses elementos formam os principais aspectos da identificação do osso e que durante a prática, repito, alguns aspectos voltados para a clínica, nós vamos ainda tentar aprofundar com vocês durante a prática. E aí, para finalizar, ó, essa grande depressão na face lateral do osso do quadril, que serve para implantação, para articulação da cabeça do fêmur, tá, dentro da cavidade. Essa cavidade recebe o nome de fossa do acetábulo, tá bom? Então, continuando, passaremos aqui agora ao estudo do fêmur. Fizemos com o húmero, né, o estudo da epífise proximal e da epífise distal, e eu vou fazer com o fêmur também de forma semelhante. Vamos selecionar aqui o fêmur, isolar o osso, e aí vocês terem uma noção dos acidentes mais importantes. Primeiro, a cabeça, né, do fêmur. Segundo, identificar comigo, lá na hora da prática, essa saliência que aqui está superiormente, denominada de trocânter maior. E essa outra saliência mais inferior, denominada de trocânter menor. Identifiquem na diáfise do osso, ó, o trocânter maior e menor, identificar na diáfise do osso essa linha. Deixa eu voltar aqui para descolorir a peça, né? Talvez fique melhor a observação. Uma linha bem enrugada, ó, na face posterior do osso, chamada de linha áspera do fêmur, tá bom? E aí a gente passa a análise agora da epífise distal do osso. Vou virar a peça e queria que vocês atentassem aqui para duas saliências alongadas no sentido antero-posterior, denominada de côndilos, né? Então, o côndilo lateral do fêmur e o côndilo medial do fêmur. Observem uma superfície mediana, não é, na face anterior, entre os dois côndilos, chamada de superfície patelar, para se articular com a patela. E observem aqui na face posterior da diáfise, da epífise, aliás, distal, a presença de uma área triangular que nós vamos denominar de face, né, poplítea do fêmur. Aqui é referência também porque por aqui descem vasos e nervos importantes, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a peça e eu queria mostrar para vocês um aspecto importante da inervação, né? O grande nervo ciático, ele passa, olha aqui, se origina lá dentro da pelve, tem origem dentro da pelve, uma série de ramos, né, que emergem do interior do canal vertebral. Esses ramos formam o que nós chamamos em anatomia de plexo, e desse plexo partem nervos. Um desses nervos é o nosso querido nervo ciático, responsável pela inervação
né, de praticamente 80% do membro inferior. Ele dá ramos importantes, né, diversos ramos, e esses ramos vão se distribuir para a musculatura e também para a inervação da pele, tá certo? Bom, passamos agora ao estudo do segmento de perna. Notem aqui antes a patela, não é? Vamos fazer na prática, né, algumas observações em referência à patela, mas chegamos aqui ao segmento de tíbia e eu queria que vocês lá na hora da prática identificassem apenas, né, na epífise proximal os dois côndilos da tíbia, né, são essas saliências laterais, e acima dos côndilos da tíbia a presença das cavidades glenoides da tíbia. Essas cavidades servem para acomodar os côndilos do fêmur, né? E aí durante o movimento, claro que isso é revestido por cartilagem, tem líquido sinovial, para permitir o movimento de flexão, né, extensão da perna em relação à coxa. Vejam a presença ainda, né, nessa região de uma tuberosidade, ó, na face anterior do osso. Aqui está a tuberosidade da tíbia, essa região mais enrugada, que serve para a fixação de um tendão, chamado tendão patelar. Tá? Tudo durante a prática iremos fazer a demonstração para vocês. E essa região aqui ela serve para fixação do tendão patelar. Vamos seguir para a epífise distal, ó, passando a epífise distal, e eu queria que vocês observassem a presença de uma saliência óssea, ó, importante, denominado de maléolo lateral, aliás, maléolo medial da tíbia. Na face inferior, nós temos aqui uma superfície articular, né, superfície articular do maléolo, e se você virar um pouco a peça para observá-la lateralmente, vai perceber uma incisura chamada incisura fibular da tíbia. O nome já está dizendo, serve para articulação com a epífise distal da tíbia, tá? Vamos seguindo para a análise da fíbula. Vamos isolar o osso, né? Esse osso ele não serve para dar sustentação ao corpo, ele não acomoda peso algum, é toda a tíbia que transfere o peso do corpo para o pé, né? E depois para o solo. A fíbula ela estabiliza muito bem a articulação do tornozelo, mas ela não participa da distribuição do peso corporal no membro inferior. Epífise proximal, epífise distal. Certo? E eu vou chamar a atenção apenas para, na epífise distal, dessa saliência óssea, ó, que está aqui denominada de maléolo lateral da fíbula, facilmente palpável também. As correlações clínicas, né, associadas à inervação, à vascularização do nervo, também vão permitir algumas associações com esse segmento, tá bom? E para finalizarmos, temos aqui a análise do pé, né, precisamos fazer de forma muito semelhante ao que fizemos no segmento de mão. Vamos fazer também para o pé. Ó. Vamos selecionar o primeiro osso, né, do tarso, que serve para a articulação aqui do tornozelo. A articulação tibiotársica é uma articulação sinovial do tipo condilar. Ó. O osso que eu estou chamando a atenção de vocês aqui, que está marcado em verde, é denominado de talos. Não é? Talos. O osso é o talos. Em seguida vem o osso denominado de osso calcâneo, tá bom? Então esses dois ossos primeiro são ossos irregulares, né, que aparecem aqui na imagem. O osso denominado de osso talos e o osso denominado de calcâneo. Virando a peça para observar numa vista superior, notem agora a presença de um osso chamado de osso navicular. Depois, mais lateralmente, temos um osso chamado de cuboide. E, por fim, surgem, anteriormente ao navicular, três ossos. Né? Três ossos, que são o osso cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Tá certo? Então, esses são os ossos que constituem o segmento tarsal. Finalmente, temos aqui a presença de um osso chamado, os chamados metatarsos, né? O metatarso, primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto e o quinto osso metatarso. Esses 5 ossos, né, semelhante ao que nós estudamos na mão, eles também estão organizados dessa maneira. Só que tem uma diferença básica. Lembrem que na mão eu comecei a contar o primeiro metacarpo do sentido lateral para o medial. Aqui eu inverto, tá?
eu coloco o primeiro metatarso em uma posição e localizado mais medialmente. E o último metatarso, né, está voltado mais lateralmente. Por fim, temos aqui a presença dos dedos, mais uma vez compostos por falanges. Os 4 últimos dedos constituídos por 3 falanges, né? Uma falange proximal, uma falange média e uma distal. E o primeiro dedo, esse apresenta apenas 2 falanges, uma falange proximal, uma falange distal. Diferentemente do que acontece na mão, né, os dedos no pé não apresentam nomenclatura específica, com exceção do primeiro dedo, que recebe a denominação de hallux, né? E os demais, aí você continua segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Ok? Então, com isso, nós fechamos a nossa aula, né, de esqueleto apendicular. A nossa prática vai dizer muito mais a respeito desses ossos, né? E quando a gente colocar musculatura nesse conteúdo, aí as coisas começarão a fazer sentido, porque a gente vai observar realmente o movimento. Tá? Então, até a nossa aula síncrona e depois até a nossa prática.